Bom dia, João. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20. Ô, Breno, a honra é toda minha. Obrigado vocês pelo convite. Quero começar a pedir desculpa, né, pro pessoal que na semana passada eu não consegui entrar. Eu estava em Belém e aí a gente teve um problema com a conexão da internet. Eu não consegui de forma nenhuma, mas conseguimos hoje. Então, estou muito feliz de estar aqui e queria também te pedir desculpa, né, porque foi uma coisa super inesperada. Imagine, são os acidentes da era digital. Faz parte, né? Faz João, parte. qual foi seu primeiro contato com o pensamento maoísta e como é que ele impactou tua trajetória? Então, essa é uma história até muito engraçada, porque meu primeiro contato foi um contato ainda muito novo, foi um contato quando eu era estudante secundarista, que eu fui fazer uma carteirinha de estudante. Eu não conhecia o maoísmo, não conhecia nada, fui fazer a carteirinha, e o pessoal que fazia a carteirinha era maoísta, que eu vim descobrir depois, e aí quando eu recebi a carteirinha, tinha toda uma foto atrás das massas reunidas, escrito "Os imperialistas são tigres de papel", e eu achei aquilo maravilhoso, sabe? Quando você sente o impacto da coisa, assim, eu nunca tinha ouvido, nunca tinha visto. E aí eu falei, porra, o que é isso, né? Não sabia o que era aquilo. E aí que foi a primeira vez que eu entrei em contato, mas eu só fui me tornar maoísta muito tempo depois, né? Depois da faculdade. No período da faculdade eu já me organizava no movimento estudantil, e aí eu fui estudando cada vez mais, conhecendo, e aí quando eu tive um acúmulo teórico bastante, é que eu realmente passei a vislumbrar o maoísmo como um salto qualitativo em relação ao marxismo-leninismo. Mas foi uma caminhada. Mas a primeira vez que eu me encontrei com o maoísmo foi de uma forma muito inusitada. Foi como estudante secundarista ainda no DCE. Como estudante secundarista, eu era muito mais próximo do anarquismo, assim, eu sentia algo muito de errado com tudo, mas eu queria acabar com tudo e porra, acabou, sabe? Então, assim, mas deu uma distância entre um e outro. Quais autores foram determinantes na sua formação como maoísta? Então, muito ironicamente, a primeira leitura que eu tive do Mao foi direto do Mao, e depois as leituras que eu tive foram mais próximas do maoísmo francês, né? Fui ler o Bettelheim e tal, e aí é que eu comecei a me aproximar mais. Mas a minha primeira leitura foi do próprio Mao, e foi uma leitura que eu hoje em dia não recomendaria, porque eu acho preferível para a pessoa que quer se aproximar, quer ter uma noção, começar mesmo pelo livro vermelho, porque apesar de, obviamente, não ter sido escolhido os textos pelo Mao, né, é um livro que foi feito pelo Partido Comunista Chinês exatamente para apresentar o Mao Zedong Zhejiang, né, que você falou, o pensamento do Mao Zedong. Ele tem uma vantagem que ele traz o grosso, entre aspas, daquele pensamento de uma forma mais palatável, né? Você vai ter várias citações, com os capítulos cada um falando de um tema, e aquilo te dá uma aproximação mais facilitada, né, do pensamento como um todo. Primeira vez que eu fui ler os 5 teses, então eu fui ler da contradição, fui ler da prática, que são textos muito mais densos filosoficamente, e que, sendo muito sincero com você, eu não acho que da primeira vez que eu li eu consegui absorver tudo aquilo que, com o tempo, com o estudo, eu fui conseguindo absorver. Então, se eu tivesse que dar uma recomendação para alguém que está no chat, para alguém que está querendo se aproximar do pensamento, começa pelo livrinho vermelho. Eu tô com o meu aqui, que é a edição bilíngue em mandarim, que eu uso para tentar estudar meu mandarim, mas ele é mais fácil, ele é mais aproximável, né? Ele traz uma suma do pensamento, ele fica mais fácil da gente compreender. E depois também, né, a gente pegou uma época que a gente tinha muito pouca publicação, né? Então a gente tinha em português o Obras Escolhidas em 5 volumes. Da Alfa Ômega, né, que é uma editoração maravilhosa, né, a fonte tamanho 6, né, ocupando a página inteira. Então, assim, depois que eu comecei a ler, depois que eu comecei a estudar, aí eu fui para esses volumes da Alfa Ômega para conhecer o pensamento mais profundamente, né. Hoje em dia,
a gente já tem outras edições de textos escolhidos menores, que facilitam um pouco a aproximação, e a gente tem também excelentes livros escritos em português sobre China, né, e sobre o pensamento que vão facilitando. Aí, assim, quem quiser conhecer direto, né, no pensamento do Mao Zedong. Né, você falou Mao Tse Tung, Mao Zedong, isso é uma outra coisa também, né, gente? Não é que o homem tem dois nomes, né, que são duas grafias diferentes. A gente usa hoje a Mao Zedong porque ela vem do pinyin, né, ela é mais próxima à pronúncia original no mandarim. Mao Tse Tung é do Wades Giles. Wades Giles foi uma grafia que foi adaptada pelos britânicos para o Ocidente, né, porque a ideia dela era trazer uma pronúncia mais próxima à pronúncia ocidental. Então ela é uma grafia, entre aspas, mais colonialista, mas ela se estabeleceu, né? Então, assim, foi um século e pouco ouvindo Mao Tse Tung, Mao Tse Tung, Mao Tse Tung, Mao Tse Tung, e aí você ouve Mao Zedong, às vezes você fica meio assim, principalmente para quem é da nossa geração, né? Que Mao Zedong é mais atual agora, o pinyin chegando com mais força, mas é isso. E houve uma repactuação de como escrever o nome de Mao Tse Tung na imprensa brasileira há 40 anos atrás, porque antes se escrevia sempre Mao Tse Tung. Tse Tung, é. Passou a se escrever e se falar Mao Zedong para padronizar a grafia do nome dele. João, quais os pilares centrais que distinguem o maoísmo do, digamos, marxismo-leninismo clássico? Então, quando a gente usa o termo ismo dentro da tradição marxiana e engeliana, a gente está querendo dizer que ali houve um salto qualitativo. Por que que a gente vai considerar, por que que nós maoístas vamos considerar o maoísmo um salto qualitativo em relação ao leninismo, né? Exatamente porque ele desenvolve e vai avançar a teoria revolucionária de uma forma criativa, vai adaptar ela às condições concretas da luta de classe em países que são predominantemente semicoloniais e países que têm um número muito grande de pessoas no campesinato. O leninismo, ele foca na aliança operário-camponesa na Rússia, e o maoísmo vai elevar o campesinato como essa força principal da revolução em países, entre aspas, atrasados, em países onde a classe operária não era necessariamente a maior classe ali presente, né? Pensando aí na ideia de uma reforma agrária radical, na ideia de uma guerra popular prolongada, com base nessa mobilização continuada das massas, algo que o Lenin, massas camponesas no caso, que o Lenin não vai ter teorizado com a mesma profundidade. Existem vários elementos que levam a gente a considerar o maoísmo um ismo, ou seja, um salto qualitativo. Eu vou ir enumerando algum. A teoria da guerra popular prolongada, com o cerco do campo, com o cerco da cidade pelos campos, que é um método revolucionário adaptado a países semicoloniais, supera uma visão que no leninismo é uma visão mais insurrecional, partindo principalmente de uma insurreição urbana, como aconteceu em 17. A construção do partido e a linha de massas, né, o Mao vai aprofundar o conceito de linha de massas, vai enfatizar que o partido deve aprender com as massas e guiá-las de forma dialética, fazendo uma ruptura com uma direção um pouco mais vertical que vai ser feito no leninismo. A gente tem um estilo de trabalho também muito próprio do pensamento do Mao, a questão da investigação, da autocrítica, da correção, que a ideia é ligar o partido à massa de uma forma mais orgânica. Por mais que Stalin tenha escrito até bastante, né, sobre a necessidade de se continuar a revolução sobre o socialismo, sobre a questão da tentativa continuada de restauração, que mesmo durante a transição a luta de classes continua, vai ser o Mao quem vai escrever ainda mais sobre isso, quem vai aprofundar essa visão, falando como que a burguesia muitas vezes consegue se regenerar mesmo dentro do partido, que vai dar, né, na necessidade, por exemplo, da revolução cultural. Isso é um avanço em relação ao leninismo, que não teorizou suficientemente sobre isso, até porque, né, venhamos e convenhamos, o Lenin não viveu suficientemente após a égide da revolução, viveu a guerra civil, e que foi possível para ele.
A questão da contradição também é um grande avanço filosófico dentro do Mao. O Mao vai desenvolver a lei da contradição de uma forma bem mais profunda, aplicando ela não só à luta de classes, mas também à contradição socialista, as contradições no próprio seio do povo, as contradições com os inimigos do povo. Então, isso é um outro avanço teórico do Mao, e aí a gente tem que entender também que a questão da dialética, ela é muito mais profunda na Ásia do que ela foi como ruptura no Ocidente. Se no Ocidente a dialética para a filosofia continental foi uma grande ruptura, quando a dialética chega à Ásia, principalmente via Japão, o Japão vai ser o lugar onde o marxismo vai chegar na Ásia primeiro com mais força, os intelectuais chineses depois vão acabar estudando no Japão e levando o marxismo para a China. O conceito de dialética, obviamente não com o nome de dialética, ele já existia muito mais profundamente na Ásia, em vários tipos de filosofias asiáticas, o que é muito diferente a recepção dessa dialética na Ásia do que foi na Europa Ocidental, e o Mao tem essa grande contribuição em relação à contradição como motor da revolução. A gente pode citar também a ideia da teoria revolucionária para países semicoloniais, a ideia da nova democracia. Por quê? Porque o Lenin estava teorizando a ditadura do proletariado no contexto da Rússia, que tinha um capitalismo um pouco mais desenvolvido do que o capitalismo asiático, ou do que o capitalismo terceiro-mundista como um todo, mas o Mao vai desenvolver a ideia da nova democracia como uma etapa revolucionária específica para essas nações coloniais e semicoloniais, uma fase que não é burguesa, nem socialista pura, mas é uma ditadura conjunta das classes revolucionárias, operários, camponeses, pequena burguesia, setores da burguesia nacional anti-imperialista. Tanto que, se a gente for ver, né, a bandeira da China, uma daquelas estrelas que está ali é da burguesia nacional anti-imperialista. Mais uma coisa. A Revolução Cultural, que a gente pode citar aqui também. Por quê? Porque exatamente ao perceber que a burguesia está se regenerando dentro do próprio partido, a ideia da grande Revolução Cultural proletária é combater essa burocratização, essa restauração, mobilizando as massas diretamente contra aquilo que vai ser chamado de capitalistas de novo tipo. O Lenin vai alertar sobre isso no Estado e a Revolução, o Stalin vai alertar sobre isso, mas o Mao é que vai criar um método concreto para este combate, o que também é um salto qualitativo. Da mesma forma, quando a gente pensa na teoria do poder político nasce do cano de um fuzil, a gente pode falar que o Mao também aprofunda uma compreensão marxista do Estado, né? O Lenin está muito focado na destruição do Estado burguês e o Mao está pensando em como construir um novo poder, desde as bases, através das zonas libertadas, do exército popular, mesmo antes da tomada do poder central. Algo que foi aplicado criativamente em vários lugares do mundo. A gente pode falar da aplicação disso no Peru, a gente pode falar disso na Revolução Naxalita, que depois vai se tornar a luta continuada em Dandakarani, a gente pode falar disso no Nepal, a gente pode falar disso na Turquia. Então a gente teria ali também um outro salto qualitativo. E a gente tem também, né, uma crítica que eu, pelo menos, vejo como ainda mais aprofundada ao revisionismo e ao economicismo, porque o Mao vai ser o segundo a romper, né? Nisso a gente tem que entregar o Rodia ao que é do Rodia. O Rodia é o primeiro a romper com o revisionismo khrushchevita, mas depois do grande debate, a gente tem a ruptura sino-soviética também, aonde a gente também tem uma aprofundação do combate ao revisionismo, do combate ao economicismo, né? O economicismo, a gente pensando aqui essa ideia de que o socialismo ia se construir apenas com um desenvolvimento industrial. O Mao vai estar ali ensinando que a política deve comandar o econômico, evitando, né, que o socialismo se torne, em última instância, aquilo que muitos teóricos vão chamar de um capitalismo de Estado. Em suma, eu acho que essas são as principais. A relação entre o maoísmo e o confucionismo? Tem, mas o maoísmo dentro do pensamento chinês ele é muito mais próximo do moísmo do que ele é do confucionismo. O Mo é um filósofo muito pouco conhecido no Ocidente, tá? Mas o Mao ele era mais próximo das ideias do moísmo do que do confucionismo. O confucionismo foi, sem sombra de dúvida, o sistema filosófico e de pensamento mais importante ali para a China, mas o Mozi ele foi mais importante
pro mal, né? O Mozi, ele tem uma coisa que é bem interessante, que é um conceito que chama Janai, que é o conceito meio que central dele, que é uma ideia de que todos os seres humanos são iguais, sem distinção de parentesco, sem distinção de estatuto social, e que a gente tem que ter essa empatia universal, que esse mesmo amor que a gente teria filialmente, que a gente teria com a nossa família, deveria ser espalhada a todos os outros, né? O resto das concepções filosóficas chinesas, ele tem uma ideia muito próxima do núcleo familiar. A ideia da relação parental, da relação familiar é mais próximo. O moísmo, ele é mais universalizado. Hoje em dia, principalmente assim, pessoal que estuda as filosofias tradicionais chinesas em relação ao que se desenvolveu na China pós-revolução e ao socialismo com características chinesas, eles costumam ver no Mozi, que é esse filósofo que vai criar essa teoria chamada moísmo, uma importância maior do que a relação com o confucionismo. Agora, a China é uma cultura de 4 milênios, né? Não tem como a gente imaginar que não vai ter diversas influências de tudo aquilo que estava acontecendo ali. No caso do confucionismo, como o confucionismo, e principalmente o neoconfucionismo, era muito ligado à organização estatal, a gente tem certos momentos de ruptura, principalmente na própria Revolução Cultural, com pessoas que ainda eram muito ligadas às concepções estatais do neoconfucionismo, né? Vamos pensar que a China tinha concurso público há 1000 anos atrás. Então, assim, o fato também de pessoas muito importantes dentro do partido terem sido pessoas que romperam com o mandarinato, né? Vamos pensar no Zhou Enlai, por exemplo, que é uma das figuras mais importantes do partido. Zhou Enlai vem de uma família de mandarins. O mandarinato era aqueles que passavam desse grande concurso público e que eram os organizadores, os, entre aspas, os burocratas estatais ali. Como a gente já tinha essa ruptura dentro do partido também, né, em relação ao Império Qing, que é um império muito sui generis, né, ele é de origem manchu e ele já estava bastante decadente, e uma proximidade também com o nacionalismo revolucionário ali naquele começo, né, vamos pensar na importância das ideias do Sun Yat-sen para a própria Revolução Chinesa, para a própria formação do Mao. Essa ruptura vai vir no Kuomintang depois com o Chiang Kai-shek. O maoísmo, ele é mais próximo do moísmo do que do confucionismo. Em que medida o maoísmo representaria uma resposta às limitações, às supostas limitações do chamado modelo soviético? Então, o que eu penso, e tenho certeza que os outros maoístas pensam, só vou fazer uma última distinção teórica que eu acho que é importante a gente falar, né? O Partido Comunista Chinês, ele não vai adotar o termo maoísmo, ele vai adotar o termo Mao Zedong Sexiang, né? O pensamento Mao Zedong. Por quê? Porque o próprio Mao, em momento nenhum da vida dele, vai falar, eu suplantei Lenin, né? Mao sempre se encarou como um marxista-leninista que levou o leninismo às últimas consequências no seu país e desenvolveu um pensamento que era próprio para adaptação à China. O que acontece é que nós que viemos a posteriori, nós vamos ver naquele pensamento esse grande salto qualitativo, né? E a partir desse salto qualitativo vai ser criado o termo maoísmo. Inclusive, quem vai passar a usar esse termo maoísmo é o Abimael Guzmán, é o presidente Gonçalo. Quem vai organizar a ideia de um conceito de maoísmo vai ser o Abimael Guzmán, e isso vai ter influência em vários lugares. Então, por exemplo, quando a gente pensa lá atrás em Naxalbari, quando a gente está pensando nessa revolução, ali ainda não tinha o termo maoísmo. Por quê? Porque o termo não tinha sequer sido criado. Você tinha o pensamento de Mao Zedong, mas já era sobre a égide do pensamento de Mao Zedong. Se você vai pensar, por exemplo, no Cizon nas Filipinas, o Cizon, durante boa parte da vida dele, vai estar escrevendo pensamento de Mao Zedong. Depois ele vai estar adotando o maoísmo, só para a gente explicar um pouco também de como que o conceito vai se criando ao longo do tempo. Qual que é o ponto aqui? O ponto aqui é que, da mesma forma que Lenin foi uma ruptura gigantesca, Lenin vai pensar o imperialismo, Lenin vai repensar o partido, Lenin vai repensar a organização, tomada de poder, o maoísmo, ele vai estar vivendo sob a égide de um tempo histórico muito mais próximo do nosso atual, com conformações sociais muito mais próximas das nossas atualmente, tá? Então, em que ponto
que eu vejo o maoísmo como essa terceira etapa, como essa etapa superior no sentido de vir em cima, no sentido de vir na continuidade histórica e estar mais próxima da gente. Por mais que às vezes seja difícil para a gente se aperceber, nós estamos muito mais próximos, e o Brasil é um país muito plural, o Brasil é muito profundo, o Brasil é muito diferente. O que a gente tem de vivência nas grandes capitais é muito diferente da vivência que nós temos no interior. O que a gente tem de vivência no sudeste do país é muito diferente do que a gente tem de vivência no norte do país, no nordeste do país. Então, para mim e para todos os maoístas, a forma de se capitanear essa organização popular, a forma de se construir esses aparatos de poder que podem levar a uma revolução, ela é muito mais próxima daquilo que o Mao está falando. Em que sentido? No sentido de ser, inclusive, mais, entre aspas, fácil, dado a forma como o Estado vai se organizar, né, nos países do sul global, do terceiro mundo, dos subalternos, escolham o termo da moda que melhor lhe convier, para a gente poder organizar as massas populares e levantar essas massas populares em direção a uma ruptura. O que está em comum entre todos nós? Que esse sistema não tem salvação, que não será dentro da democracia burguesa que nós vamos conseguir nada. Que por mais que existam pequenos ganhos a serem conquistados dentro de uma social-democracia, a grande diferença que vai fazer é cair um croissant da mesa de banquete em vez de cair uma migalha. Em última instância, nós queremos o banquete. Em última instância, nós acreditamos que as coisas deveriam pertencer ao povo como um todo e não a uma elite, independente do tamanho da migalha que caia para o povo. Para isso, a gente precisa de organizar as massas populares e a metodologia maoísta, ela permite nesse tipo de país, que são os países que a gente vive, que são países ainda semicoloniais, que são países que, apesar de terem tido uma independência formal, de fato não tem a sua soberania completamente garantida, que isso permite a organização desses instrumentos, permite um processo histórico de longa duração até essa ruptura e permite a tomada do poder com mais facilidade. Nesse sentido, a gente acredita que existe este salto qualitativo, que existe essa ruptura em relação ao modelo soviético, assim como ele aconteceu, e que as nossas revoluções estão mais próximas daquilo que aconteceu na China, daquilo que aconteceu na Argélia, daquilo que aconteceu no Vietnã, daquilo que aconteceu em Cabo Verde ou em qualquer outro lugar que a gente tenha tido uma organização dessa, do que propriamente uma revolução insurreicional aos moldes do que foi na Europa. Até porque, venhamos e convenhamos, a guerra precipitou muito a Revolução Russa. Se a gente pensa em 1915, com os revolucionários do POSDR espalhado entre os gulags da Sibéria e o exílio, uma Duma extremamente conservadora. O tsarismo, por mais que tivesse vários problemas, tinha debelado a Revolução de 1905 e estava bem instaurado no poder. Se virasse para aquele pessoal ali naquela época e falasse, olha, daqui a 2 anos vocês vão estar lá no Palácio de Inverno tomando tudo, acredito que eles teriam uma dificuldade até em acreditar que isso teria acontecido dessa forma. A guerra em si, obviamente, capitaneou isso, e o Lenin foi genial com seu slogan de paz, pão e terra, que mobilizou o povo russo. Só que em não havendo um evento que precipite isso, eu particularmente acredito, eu acho que todos os outros maoístas acreditam, que a organização social das massas, a partir das massas camponesas, e falar em organização das massas camponesas, gente, não é abandonar a cidade, não, tá? É pensar que as massas camponesas vão ter uma forma melhor de aumentar esse núcleo, essa massa dura revolucionária, enquanto as massas da cidade também se organizam para aquilo que é chamado depois de tomada dos céus, né, poder acontecer de uma forma melhor concatenada. João, você poderia detalhar melhor o conceito que você já apresentou aqui de nova democracia e de por que ele é relevante nos chamados países coloniais ou semicoloniais, entre os quais o Brasil? O que quer dizer nova democracia?
O que a gente está falando é o seguinte, chama-se de nova democracia exatamente a partir do pressuposto de que existe uma velha democracia. O que seria esta velha democracia? Essa velha democracia seria principalmente as democracias burguesas que existiriam nos países centrais que foram capitaneadas a partir da Revolução Industrial, da Revolução Francesa e desse período onde, num primeiro momento, a classe burguesa era uma classe revolucionária até ela tomar o poder, abandonar o povo e se tornar uma classe reacionária. Existe na teoria marxista clássica a ideia de entre aspas, período de transição, onde se faria uma revolução burguesa nos lugares onde não tivesse tido uma revolução burguesa, e depois dessa revolução burguesa se faria uma segunda revolução, essa sim, uma revolução, entre aspas, socialista, né? Aquilo que antigamente as pessoas chamavam de etapismo, né? Até porque hoje em dia essa é uma discussão que meio que morreu. Essa foi uma discussão muito forte, eu acho, Breno, da nossa geração mais expandida, o etapismo. Vale a pena, não vale a pena? A geração é bem mais nova que a minha, João. Não, nós estamos ali mais perto, né, Breno? Nós temos ali uns 15 anos de diferença entre nós, mas o que eu tô te falando, assim, a minha geração... Quantos anos você tem? Eu vou fazer 42. Temos entre nós 20 anos. Aí, tá, mas é isso, são duas gerações. Mas na sua geração o etapismo era discussão, na minha geração o etapismo ainda era uma discussão. Eu não vejo no movimento hoje entre esses jovens que estão entrando, e que inclusive eu acho que são infinitamente mais bem preparados do que a minha geração foi, porque a sua geração ainda pegou um período que tinha de fato, né, um movimento internacional muito grande. A minha geração pegou um período meio de fim da história, meio de terra arrasada, e inclusive era muito difícil para a gente ter acesso às materiais, né? Porque a gente não tinha o conhecimento, porque muita gente saiu do movimento e levou esse conhecimento embora, então a gente foi descobrir a Progress de Moscou, a gente foi descobrir as grandes casas tradutoras depois, e a gente se formou com base nos xerox mais desgastados do planeta. E hoje em dia, cara, eu acho que os meninos têm um acesso gigantesco a material, a formação. Me impressiona muito como que jovens de 20 e poucos anos chegam com um nível de formação que eu, sinceramente, na minha época não tinha e não acho que os meus coevos tinham. Ainda assim, etapismo era uma discussão na nossa época, e a ideia de nova democracia é exatamente pensar que essa fase revolucionária específica para as nações coloniais, para as nações semicoloniais, onde uma ditadura do proletariado, no contexto de um capitalismo bem pouco desenvolvido, toma o poder, ela vai ser uma ditadura conjunta de todas as classes revolucionárias, de todas as classes que vão ser amigas do povo, permitindo uma unidade anti-imperialista, anticapitalista, sem abandonar a perspectiva socialista, o que é um salto qualitativo, por exemplo, a teoria do Lenin ali do comunismo de Estado, né? O Mao vai ter essa ideia de que é possível, exatamente pela conformação social desses países, criar-se essa nova democracia em oposição a essa velha democracia. Uma vez tendo essa criação, né, você vai ter a possibilidade, né, de algo que não é, obviamente, uma fase socialista pura, mas que caminha em direção à construção do socialismo sob bases sociais um tanto quanto distintas, exatamente pela ideia da preservação da unidade dos amigos do povo e pela consolidação na mesma via uma guerra popular prolongada. Por quê? Porque é muito diferente você imaginar uma ruptura que se dá, assim, eu não posso dizer ex nihilo, mas que se dá muito rapidamente, e uma ruptura que é construída em longa duração. É muito diferente a gente imaginar o exemplo histórico da União Soviética e o exemplo histórico da China. A China passou 3 décadas de luta interna, intestina, até chegar ao poder, e nessas 3 décadas vão se acrisolar essas unidades e essas diferenças. Então, após 3 décadas, eles sabiam muito bem quem ali dentro da pequena burguesia que tinha aderido, quem ali dentro da burguesia nacional que ainda existia nessa época que tinha aderido, né? Então, assim, isso
permite uma outra construção muito diferente de uma construção insurrecional, de uma construção que você toma o poder muito rapidamente e no outro dia de manhã você está diante de um aparato gigantesco com uma guerra civil interna, como foi com a União Soviética, que é a única guerra civil do planeta que tem 14 forças beligerantes externas, né? Assim, o conceito de guerra civil para a Rússia é um conceito completamente diferente, e qualquer outro lugar isso não seria uma guerra civil, seria uma guerra, né? Porque você está sendo invadido por 14 potências beligerantes, e aí depois disso você tem que reconstruir o país inteiro, muitas vezes até sem saber o grau de confiabilidade ou não de certos setores pós-guerra, porque você tem que adaptar aquelas pessoas de volta ali para dentro daquela sociedade, né? No caso chinês, isso já tinha o próprio fato do desenvolvimento ter acontecido ao longo de 3 décadas, ter começado da década de 20 e ter saído vencedor de fato em 1950, permite que você tenha uma construção muito mais fácil, né, desse aparato estatal e dessa compreensão de quem ali vai estar do lado, de quem não vai estar, com quem se pode contar, com quem não se pode contar, né? Então, a ideia da nova democracia é essa, mas a ideia da nova democracia também vai pressupor essas outras ideias, esses outros aportes, né? A gente está pensando que essa construção da nova democracia não vai ser uma coisa insurrecional, vai ser algo que vai vir de um movimento prolongado, de um movimento histórico de longa duração. Ficou mais claro? A nova democracia pode começar eleitoral? 2 segundos. Olha que irônico. Teve discussões a respeito disso dentro do seio do Partido Comunista Chinês. Por que o Partido Comunista Chinês não adotou a via eleitoral, assim como, por exemplo, o POSDR adotou a via eleitoral? Se a gente pegar historicamente, o Partido Operário Social Democrata Russo, na maioria dos casos, adotou a via eleitoral e também não adotou a via eleitoral, que é um outro incidente histórico bem interessante que muitas vezes as pessoas não estudam. O que acontece? É preciso de se ter uma análise do seu tempo presente. Gente, aí eu vou citar o Lukács, que para mim, falando do socialismo real calado, é um poeta, mas falando sobre teoria é espetacular. O marxismo é ortodoxo em relação ao seu método. Só isso. Para o resto, não pode haver ortodoxia. Para o resto, se o método marxista pressupõe uma análise material das condições materiais, pressupõe uma análise da totalidade dos movimentos do real no momento em que eles acontecem, é preciso de se ter uma análise material dos movimentos do real no momento que acontece. O que aconteceu na China? Principalmente depois da queda da dinastia Qin. Você teve um período democrático rapidíssimo, que praticamente não durou. Vamos pensar que o Sun Yat-sen ficou basicamente 3 meses no poder, e você tem uma implosão daquele estado, e você tinha várias Chinas diferentes dentro da China. Você tinha canto que era dominado pelo Kuomintang, você tinha canto que eram lordes feudais de guerra dominando com violência, você teve depois a instalação do Manchukuo, que era um império falso, títere japonês na Manchúria. Você tinha várias conformações sociais diferentes, mas nenhuma delas tinha um parlamento burguês de longa duração, aonde fosse possível minimamente se esticar a corda, aonde fosse possível minimamente capitanear pequenas reformas dentro do sistema que angariassem o povo e que o povo pudesse ver que aquilo levaria a algum lugar. Então, decide-se pela via revolucionária e não pelo uso da via eleitoral, como foi usado pelo POSDR, por exemplo, na Rússia, por causa das conformações nacionais chinesas. Bom, o próprio Partido Operário Social Democrata Russo, que depois vai virar o PQS, ele tem momento onde ele opta pela disputa eleitoral. Por quê? Porque ele vê possibilidade de avanço, ele vê possibilidade de tribuna, e ele tem momentos onde ele não opta pela via eleitoral, porque ele acha que aquela Duma está tão fechada, que ela está tão incapaz de construir qualquer coisa, que ele opta pela via não eleitoral. Hoje em dia, nós maoístas no Brasil, e se você conversar com 99,9%, são todas, mas assim, se você conversar com as organizações maoístas, todos vão ter uma leitura muito análoga, que o nosso parlamento e o nosso sistema
eleitoral burguês, ele leva a muito pouco, quase nada. É óbvio, Breno, que eu não estou falando que tudo é igual e que tudo não faz diferença nenhuma. Existe um abismo entre o que é o genocídio sob a égide do fascismo, como foi o bolsonarismo, e um mínimo de social-democracia, que aí a gente pode depois entrar numa outra discussão o quanto que ainda é social-democrata ou não. Eu acho que já abandonou a base econômica social-democrata há muito tempo, mas que permite uma outra operacionalidade. O Brasil acabou de sair do mapa da fome. Ninguém quer que ninguém passe fome, gente. Fome extrema, né? Ainda assim, quando a gente pensa no nosso período da nossa suposta redemocratização pós-ditadura, a gente vê que muita coisa mudou para muita coisa continuar igual. Quando a gente fala socialismo ou barbárie, fala comunismo ou barbárie, a barbárie está aqui. Se a gente vê o que é a luta pelo campo, o que são os conflitos agrários, grileiros, tal, meu irmão, é barbárie total. Se a gente for ver o que é a justiça burguesa aplicada a uma favela, não tem justiça nenhuma. Se a gente for ver no período da pandemia qual que era a taxa de mortalidade de um jovem preto de 20 anos numa periferia urbana e de um velho branco rico de 80 na mesma cidade, num bairro muito abastado, a gente descobre quem que estava morrendo. Então, assim, para nós hoje em dia, uma análise material nos leva a crer que o método eleitoral não é viável. Não é viável devido exatamente à conformação desse Estado, à forma como se organiza o poder nesse Estado. Venhamos e convenhamos, o poder é feito, inclusive, para alijar as possibilidades de que partidos de esquerda radical que acreditam nesse método cheguem ao poder. A gente tem vários casos de muitas vezes, eu vou te dar um exemplo, Ipatinga no interior de Minas. Ipatinga, para Minas Gerais, é uma cidade grande. Minas tem mais cidade que a França e é maior que a França, né? Você anda 30 quilômetros em Minas, você passa em 18 cidades diferentes. Ipatinga, para os nossos padrões, é uma cidade bem grande. Ipatinga tinha um candidato do PCB que foi o mais votado da cidade inteira. Não teve coeficiente eleitoral. Não entra. Sequer entra. Era um cara que veio da indústria, um cara que tinha uma vida sindical muito longa, uma grande mobilização popular. Foi o mais votado e não entrou, né? Então a gente está diante de um método que é feito para manter as coisas como dão. Pode acontecer? Pode. Vamos pensar, por exemplo, no que aconteceu no Nepal, né? Nós temos literalmente um exemplo prático para dar do outro lado. O que aconteceu no Nepal foi uma organização das massas populares pelo Partido Comunista Maoísta do Nepal, muito apoiado pelo Partido Comunista da Índia, entre parênteses, maoísta, porque na Índia Deus proíba que eles criem um nome diferente. Todos os partidos chamam Partidos Comunistas da Índia, aí tem uma aspa depois, 732 coisas. No Nepal, a gente teve essa organização das massas populares pelos maoístas, enquanto a gente tinha um movimento marxista-leninista que também usava a questão eleitoral. Os maoístas começam a tomar o Nepal pelo campo, começam a fazer o cerco. Os marxistas-leninistas estavam na disputa, estavam ali ligados. O que aconteceu? Aconteceu que chegou um momento que eles ganharam a disputa eleitoral. E aí teve um acordo entre marxistas-leninistas e maoístas para que eles se alternem no poder. E aí a gente pode depois questionar, foi bom, não foi bom, deu certo, não deu certo, mas você tem um momento de ruptura que teve uma parte de uma guerra popular prolongada e uma parte de uma via eleitoral. Então, é possível? É possível. Já aconteceu. Nós temos um exemplo prático hoje no mundo de um lugar onde isso aconteceu. Aconteceu sem uma organização pretérita das massas populares, sem um caminho de guerra popular prolongada, sem um caminho de organização? Não, isso não aconteceu, né? Só se tornou possível esse acordo a posteriori pela via eleitoral porque a anteriori a gente teve uma organização, a gente teve um avanço muito grande. Este é o nosso caso hoje no Brasil? Não, pelo menos não na nossa visão. Então, atualmente hoje no Brasil, a gente vê o sistema eleitoral, a farsa eleitoral burguesa, pelo que ela é. Infelizmente, ela não nos dá, ou ao menos na nossa visão, ela não nos propicia, né, essa possibilidade, assim como propicia a organização das massas populares. Por quê? Porque quando a gente organiza o povo, organiza os camponeses, organiza os trabalhadores, organiza os operários, organiza os estudantes, organiza
organiza os intelectuais, as massas urbanas. E, de fato, eles começam a mobilizar suas campanhas, a alcançar suas vitórias, sejam elas sindicais, sejam elas em ocupações, sejam elas aonde seja. Há uma percepção muito maior de avanço do que simplesmente a via eleitoral. A via eleitoral antes, pelo contrário, muitas vezes, o que acontece? A própria forma como ela é organizada leva a certos conchavos para se chegar ao poder que vão diminuindo cada vez mais a pauta. A pauta máxima vira uma pauta média, que vira uma pauta mínima, que no final fica sem pauta nenhuma. Então, para nós, neste momento, no Brasil, não. É possível? Sim. João, como você mesmo já descreveu aqui, na teoria maoísta, o campesinato joga um papel principal. A estratégia de guerra popular prolongada, ela é a espinha dorsal. Como é que se aplica uma teoria com essas duas características num país tão predominantemente urbano quanto o Brasil? Tão diferente da China, na qual essa estratégia foi vitoriosa nos anos 30 e 40 do século passado. Adaptando-a às condições brasileiras, né? A primeira coisa que a gente tem que pensar é que, por mais que o Brasil tenha a sua população predominantemente urbana, o Brasil não é necessariamente um país como é Singapura, né? Nós estamos falando de um país de tamanho continental, nós estamos falando de um país com uma base agrária exportadora, nós estamos falando de um país cuja maioria esmagadora das cidades são cidades de 30 mil habitantes ou menos. Boa parte dessas cidades estão muito profundamente ligadas também ao campesinato. Vou te dar, mais uma vez, alguns exemplos aqui para a gente pensar. Se você pensa, porra, a maioria das pessoas de Barra do Corda moram na cidade. Sim, são 4 mil pessoas na cidade, 3 mil pessoas na área rural da cidade. Você entende? Então, assim, a gente tem outras conformações que não só as grandes metrópoles do país. E, inclusive, uma das coisas, né, que a gente tem que pensar é que a forma de organização para se criar esses instrumentos, às vezes, é mais fácil no campo ou nas cidades menores que estão ligadas ao campo do que propriamente num grande centro urbano. Uma outra coisa que tem que ser levada em conta é que o fato de se fazer o cerco de um pelo outro não significa a negligência do segundo. Às vezes a gente é muito maniqueísta nas nossas análises, principalmente quando as pessoas vão, né, fazer uma crítica. Eu acho que elas às vezes são muito maniqueístas, sabe? Tipo assim, o maoísta vira e fala assim, olha, existem vários elementos semicoloniais e semifeudais no Brasil. O que a pessoa imagina? Você fala semifeudal, a pessoa imagina que tem um castelinho e o Shrek dentro do castelo, não é disso que a gente está falando. O que nós estamos falando? Nós estamos falando que no modo de produção que a gente tem aqui hoje, vários elementos e resquícios de modos de produção anteriores continuam como dantes. Quando a gente está falando que o Brasil é um país urbano ou peronomútil, a gente está falando o quê? Que a esmagadora maioria dessas cidades, que são cidades de população mais diminuta, estão muito ligadas aos ritmos do campo. Nós estamos num país agrário exportador. Você chega no interior de Minas, você tem uma bacia leiteira num canto, você tem uma bacia de corte de gado no outro, você tem uma bacia de cana no terceiro. Você chega no interior do norte do país, isso é ainda mais brutal. Você chega a 50 quilômetros de qualquer faixa de praia no Nordeste, você vai ver isso no Nordeste inteiro, você vai ver isso no Centro-Oeste inteiro. Mesmo em estados que a gente pensa numa urbanização maior, pensa o que é o Rio Grande do Sul fora Porto Alegre, né? Fora da grande região de Porto Alegre, quando você entra para dentro, você tem... João, Oi. Não, porque, assim, mais de metade da população brasileira vive em 319 municípios. Um terço da população brasileira vive em cidades com mais de 500 mil habitantes. Isso não é uma demografia muito diferente daquela China camponesa na qual Mao Tse-tung... Sim, gente, mas a gente não está falando, não é uma implementação mecanicista, tá? Primeiro, a própria China atual, nem maoísta é, nem sob a égide do pensamento Mao Zedong que tá. Houve, depois da morte do Mao, a traição de Hua Guofeng, a camarilha do Deng entrou, houve uma abertura gigantesca, que na minha opinião quase se perdeu tudo ali. O Xi Jinping, que no partido é uma guinada à esquerda no partido, a gente tem que entender que o Mao estava aqui, aí veio até aqui, e aí o Xi voltou aqui. O Xi
está infinitamente à direita do que foi o Mao. Da mesma forma que a gente tem essa compreensão da China atual, a gente não acha, gente, que vai ser uma aplicação mecanicista do que foi a China. Vou dar um exemplo próximo da gente. Pensa no Peru. Quando você pensa no Peru, a situação é ainda mais brutal no sentido de que Lima concentra quase 70% da população peruana, hoje concentrava na década de 80, 60% da população peruana, né? Aqui nós estamos falando de 319 municípios, lá nós estamos falando de um. Na verdade não é um, porque tem Calhau, tem outros municípios da época, mas assim, uma região metropolitana. Tá? Ainda assim, a organização conseguiu tomar quase 45% do país antes de ser debelado. O que nós estamos falando aqui é que o Brasil é um país continental, um país agrário exportador, um país com grandes áreas rurais, um país com uma luta camponesa gigantesca, organizada em diversos movimentos diferentes, um país que nunca teve sequer uma reforma agrária burguesa. Esse país permite uma organização que leve a essa massa crítica, que permita este movimento avançar. E isso é feito, obviamente, sem descuidar do movimento urbano. É só pensando taticamente numa tomada de poder futuro, de que ponto que vai iniciar ou não, entende? Então, assim, a gente não tem nenhuma ilusão de que o Brasil é hoje a China da década de 30 ou década de 40. Se a gente tivesse isso, a gente tinha que estar, assim, num CAPCI, recebendo cuidados, porque seria algo completamente alheio à realidade. Nesse ponto, eu concordo muito com o Mariátegui, qualquer outro maoísta vai concordar que não é cópia, não é decalque, é criação. Quando a gente pensa nos aportes e a gente fala que os aportes são universalizáveis, que são aportes universais, a gente não é uma criança de 3 anos segurando um carimbo com um formato redondo, tentando bater num quadrado até ele quebrar. A gente tem que entender quais são as nossas ações hoje, tudo que evoluiu, inclusive nas tecnologias, na comunicação, nos aparatos do Estado. A Índia é um país que tem uma população urbana gigantesca. Ainda assim, Naxalbari existiu, a partir de Naxalbari existiu Dandakaranya, que é uma organização também a esses moldes, que vai capitaneando isso e vai criando uma expansão a partir do centro da Índia para tentar a tomada de outros espaços. Então a gente tem que entender como que isso vai se dar, mas o que a gente está falando aqui é na possibilidade de se trabalhar exatamente essas relações que tornam o modo produtivo capitalista, entre aspas, mais fraco nas periferias, por causa dessas permanecências muito maiores dos modos anteriores, que permitem uma mobilização popular, que permitem uma organização que faz uma diferença gigantesca para aqueles que estão ali organizados. Uma pessoa que está organizada dentro da Liga dos Camponeses Pobres, ou dentro da UCL, ou dentro de qualquer outro mecanismo de luta no campo, a partir do momento que ela consegue conquistar minimamente o seu terreno, tem ali uma proteção, tem ali uma educação formal mínima, consegue garantir os seus direitos, aquilo faz uma diferença muito grande. Aquilo é, entre aspas, o protótipo de uma área libertada. Da mesma forma que foi feito em vários outros lugares diferentes, cada um adaptando às suas necessidades, à sua cultura, à sua condição especial ali daquele momento, né? A gente continua sendo ortodoxo em relação ao método, a gente continua fazendo a análise material das coisas nesse instante. Ninguém acha que a Revolução Brasileira vai ser a Revolução Chinesa de 1930 ou a tentativa de Revolução Peruana de 1980. João, há partidos maoístas no Brasil? Oi? Há partidos maoístas no Brasil? Ligados ao TSE, não. Mas que não estejam ligados ao TSE? É possível. Eles não são públicos? Não, mas existem organizações que vão se organizar para fazer essa tentativa. A questão não necessariamente vai ter essa formalização eleitoral ligada ao TSE pelos motivos que eu te falei ali atrás. Existe uma análise que as pessoas acreditam que não é necessário. A questão é que o maoísmo, nesse ponto, ele concorda muito com o leninismo. O partido é muito importante, né? Você ter este local aonde você tem uma pessoa ou um grupo de pessoas que está ali mais avançado na teoria naquele momento é muito importante, mas mais importante ainda é, como o próprio Mao diria, né? A gente precisa de ser como peixe na água. O que significa? Significa que você nada para frente, que você nada para trás. Significa que
Tem hora que você vai estar à frente capitaneando alguma coisa porque você já tem um acúmulo maior, e tem outra hora que o cara vai te passar e você vai aprender muito com ele. É estar no seio do povo, com o povo, para servir o povo de todo coração. Para isso vão ser necessários os aparatos de organização, né? Então é isso. A China ainda é socialista, na sua opinião? Não, e inclusive nem a própria China se considera socialista, né? Se você for ver o que o Partido Comunista da China fala nos seus congressos, e a China publica todos os seus congressos, eles se consideram em transição para o socialismo, tá? Então, nem o Partido Comunista da China vai falar a China é um Estado socialista, nem ele. Agora, a partir do nosso prisma, o que a gente teve? A gente teve um momento de uma revolução muito vitoriosa, muito longa, e a gente teve depois um momento de uma restauração gigantesca, que foi a partir do Hua Guofeng em diante. Desculpa, Breno, tá mudo, eu não consegui te ouvir. Restauração capitalista. Sim, da mesma forma que a gente teve com o Khrushchev na União Soviética, né? O período de abertura do Teng, na nossa visão, e eu acho que todo mundo vai concordar com a gente, foi um período de restauração de vários elementos do capitalismo. Você sai na China daquilo que era chamado de a tigela de ferro para aquilo que passou a ser chamado de a tigela de barro, né? Você tinha uma garantia social do berço ao caixão, de vários aportes de moradia, de trabalho, de saúde, que foi perdido no período do Teng para fazer as reformas que ele considerava serem necessárias e que nós vimos aquilo como basicamente reformismo, tá? Depois do Teng, a gente começa a ter, entre muitas aspas, um novo caminhar em direção à esquerda do partido a partir do finalzinho do Hu Jintao e depois no Xi. Ainda assim, essa esquerda do partido, ela é, primeiro, muito mais voltada para a China interna do que para a China externa. O pessoal que estava na direita do partido, eles foram muito mais para a área de relações internacionais da China quando eles perderam, né, o poder político dentro do partido e perderam as cadeiras do Comitê Central. Não significa que eles tenham deixado de existir, não significa que houve uma depuração do partido. É só você ver que durante a maioria do tempo do período do Xi, o Liu Keqiang foi o cara que organizou a parte internacional da China. O Liu Keqiang só não é chamado de neoliberal porque ele nasceu na China. Liu Keqiang é um cara com uma visão econômica muito mais próxima da visão econômica do Ocidente do que qualquer coisa que minimamente possa ser chamada ali de socialista, né? Aí, o que a gente estava tendo? A gente está tendo dentro da China uma volta do partido em direção a uma esquerda do partido, pensando que é o partido hoje, não é pensar o que era o partido. Quando eu falo assim, o partido está voltando à sua esquerda, eu não estou falando que o partido voltou no que era no período do Mao, eu estou falando que, considerando tudo aquilo que o partido caminhou para a direita, hoje em dia ele está mais à esquerda do que ele estava. O Xi está à esquerda do Hu Jintao, o Xi está imensamente à esquerda do Teng. Isso não significa que o Xi se aproxime minimamente do que se tinha ali no período do Mao, e aí quem decide isso não é o João, quem decide isso é a materialidade das coisas. É só pensar como que era a estrutura organizativa de Estado, de propriedade, de cooperativas, de acesso no período que era do Mao e o que é no período do Xi. O que acontece? A China diz congressualmente, e assim, as pessoas se impressionam quando a China faz alguma coisa, porque as pessoas não leem o que a China publica. E a China avisa com muita antecedência tudo aquilo que ela pretende fazer. A China diz que a partir de 2049 ela vai chegar no ponto de ser uma nação socialista moderadamente próspera. Esse é o termo que eles usam. O que eles consideram uma nação socialista moderadamente próspera? Uma nação que tenha chegado no ponto de poder se chamar socialista, ou seja, pressupõe-se que tudo aquilo que estava sendo construído a anteriori, ali a priori, antes no momento do Mao, né, vai ser de alguma forma reconquistado e cujos índices macroeconômicos e os índices de mensuração da qualidade de vida do seu povo sejam superiores a toda e qualquer nação capitalista. Esse é o plano interno da China para 2049 e reza a lenda, de acordo com os
publicações, principalmente do 19º, 20º e 21º Congresso, que eles também vão, a partir deste momento, exportar o seu modelo de revolução, o seu modelo de construção social em parcerias ganha-ganha com os países de todo o mundo. Ou seja, a partir de 2050, a China põe as manguinhas para fora e volta para o internacionalismo proletário. Daqui até lá, ela está consertando a própria casa, então, desculpa, fera, liga depois, né? Resumindo, a ópera é isso aí. Eu consigo duvidar que a China vai chegar até lá? Olha, congressualmente até hoje, as coisas que a China está prometendo, ela vem cumprindo. Neste momento, dá para falar a China é um país socialista? Não. Dá para falar, no máximo, que a China é um país que entrou numa transição socialista e o próprio Mao já diria que ia ter guinadas à direita, ia ter guinadas à esquerda, ia continuar tendo a luta de classes ali, que esse era um processo longo, que esse era um processo que poderia durar várias e várias gerações. O pessoal ficava rindo e falando da NEP de 1000 anos, né? Então, que era um termo que se usava há alguns anos atrás, que era muito comum. Então, assim, pode ser que, à medida que avance essa construção do Xi, eles abandonem um pouco mais o Teng e abracem mais o Mao, adoraria que acontecesse, pode ser que aconteça. Quem vai nos mostrar a prática material, né? A China, por exemplo, é um dos poucos países do mundo que de fato condena bilionários, que já é uma raridade dentro do nosso sistema global como um todo. Agora, hoje em dia, por mais que a China tenha evoluído muito, por mais que você tenha a construção de todo um arcabouço de direito de trabalho, que o trabalhador chinês tenha mais direito que a gente tem hoje, trabalhe menos e receba mais, tenha melhor qualidade de vida, a gente ainda não voltou no ponto que a gente tinha, por exemplo, da tigela de ferro, a gente não voltou no ponto de uma educação continuada e não paga em todas as suas graduações, de saúde gratuita e garantida em todas as suas graduações, de moradia gratuita e garantida em todas as suas graduações, coisa que já se teve no passado chinês. Pese, obviamente, o fato de ter sido, nesse momento, um país, obviamente, muito mais pobre do que é hoje, né? Espero muito que haja essa guinada, que eles alcancem isso e que cheguem até lá. Neste presente momento estão? Não, né? Tô vendo um marxista-leninista aqui, né, que discorda do nosso salto qualitativo, mas é isso, gente, faz parte, sabe? É isso. E inclusive, gente, o maoísmo é marxismo, leninismo, maoísmo. Até o marxismo-leninismo nós todos concordamos muito. O problema é o pulo depois. Já estamos 2/3 do caminho andado, tá fácil. Rapidamente, alguns comentários de jogadores nossos. A Lilian Vaz, superchat, para ouvir o João, eu espero tranquilamente. O Alexandre Fernandes, só um oi para os meus favoritos, amo vocês. Vai avançar, ele com o chat. O Eliel Freitas Júnior também contribuiu com o superchat por um programa do Com Tio no Opera Mundi. O Tony Dunkel, que contribuiu com R$5 aqui no superchat. E ele faz uma pergunta. Bom dia, Breno e Tio. Tio, o senhor acha que a tecnologia pode impedir uma guerra popular prolongada? E quais foram os erros da Revolução Cultural? Vamos lá, por parte. Primeira parte primeiro. A tecnologia pode impedir uma guerra popular prolongada? Em tese, até poderia. Na prática, eu acho muito difícil. Até porque a gente tem que pensar aonde vai ser isso, qual tecnologia, como que ela vai ser implementada, com que dinheiro ela vai ser implementada, quais países são donos ou não de uma determinada tecnologia militar ou outra. É claro, gente, que as coisas são diferentes ao longo do tempo. Mas da mesma forma que dificulta ou facilita para um lado, dificulta ou facilita para o outro. Existem acessos diferentes, existem possibilidades diferentes. Nesse ponto, eu acho que o Marx foi muito visionário no sentido de estar ali na égide do seu tempo, quando ele escreve o Fragmento sobre as Máquinas nos Grundrisse. O que é o Fragmento sobre as Máquinas? É um texto pequeno, é um texto, inclusive, que não foi terminado de escrever, mas que o Marx está falando em última instância ali, gente, que máquina, que tecnologia, ela não é boa, ela não é má, ela não é uma coisa, ela vai ser usada de acordo com o modo de produção em que ela está inserida, ela vai ser usada de acordo com as pessoas que estão usando ela. À
mesma tecnologia que às vezes dificulta uma guerra popular prolongada também vai ser subvertida de alguma forma, como todas as outras tecnologias foram. Jornal não foi criado para virar jornal de partido. Rádio não foi criada para virar rádio pirata na Argélia, né? As tecnologias são subversíveis, são de uso dual no sentido de que podem ser usados por ambos. Então, eu sinceramente acho que não será uma mudança tecnológica que vai não permitir isso, até porque eu não acho que a gente esteja sob a égide de um mundo tão cyberpunk nesse ponto, a partir da gente estar nessa prisão, né, quase Foucaultiana, assim, que não tem ilusão nem escapatória. Enfim, parte número 1. Quais foram os erros da grande revolução cultural? Se você pergunta para mim quais foram os grandes erros da revolução cultural, eu vou te falar. Para mim, o maior erro da revolução cultural foi a depuração da linha esquerda do partido ter sido igual à depuração da linha direita do partido. Por quê? Porque isso permitiu um fortalecimento da linha direita do partido que depois tomou o poder. Equanimizar os erros da linha esquerda do partido e erros da linha direita do partido, para mim, foi o grande erro da revolução cultural, porque uma vez que eles foram equanimizados a posteriori, isso permitiu fortalecimento da linha direita, que tomou o poder e levou a camarilha do Tem chegar ao poder. Então, para mim, esse foi o grande erro. Outra coisa, é muito fácil para mim ser arquiteto de obra pronta, analisando friamente do conforto da minha cadeirinha 6 décadas depois. É muito fácil. É muito tranquilo. Outra coisa, quem está vivendo ali. A princípio, se a gente pensa na teoria, na evolução, nos escritos, a ideia seria, inclusive, que ela tivesse vindo antes do grande salto adiante. No próprio grande salto adiante, a linha direita do partido fez de todo o possível e imaginável para prejudicar o grande salto adiante, para tentar tomar o poder dentro do partido. Se tivesse tido uma depuração um pouco mais dura dentro do grande salto adiante, talvez não tivesse, né, nem tanta coisa para ser feita na revolução cultural a posteriori. Então, o que eu acho? Eu acho que uma outra revolução que vier no futuro, ela vai ter a oportunidade de fazer isso de uma forma menos drástica e anterior ao que aconteceu no exemplo chinês. Porque a gente tem que pensar, gente, que mesmo tendo conseguido a unificação, com muitas aspas, do território chinês ali, a década de 50 ainda foi uma década de batalha interna. A década de 50 foi uma década de batalha interna. O Tibete vai ser pacificado em 54 a 57, sabe? Você tem vários outros lugares que vão continuar com essas insurgências. Então, as coisas na vida material são mais duras do que elas são lendo livro de história e lendo livro de teoria depois, tá? Então, para mim, o grande erro vai ser esse. Tá mudo, Breno. Há potencial no Brasil para um movimento maoísta de massas e um partido maoísta com chances de chegar ao poder? Potencial eu acredito que tem. Se eu não acreditasse que tivesse, eu não trabalharia numa construção, né? Potencial eu acredito que tem. Por quê? Exatamente pela conformação do nosso Estado, pela forma como esse capitalismo burocrático vem se desenvolvendo aqui, pela forma como a nossa burguesia é completamente subjugada à sua colônia, né? Nós somos uma colônia dos Estados Unidos hoje, do capitalismo central. Nossa independência é muito falsa, nossa soberania é muito limitada e se limita cada vez mais. Quanto mais a gente entrega as nossas cadeias produtivas, quanto mais a gente entrega as nossas cadeias telecomunicacionais, menos soberano de fato a gente é. A verdade é que se o pessoal quiser tirar a agenda da tomada, tira a agenda da tomada, né? Você puxa a tomada de um país, é uma coisa absurda de você pensar, mas é factível. Então, assim, acredito que sim, que a gente tenha um grande potencial, mas isso é construção. Isso precisa de ser construído. Então, a gente vai construindo. É igual o campo dos sonhos. A gente constrói, eles vêm, né? A gente vai construindo, a gente vai trabalhando nesses aparatos de massa, nesses aparatos de luta sindical, de luta operária, de luta camponesa, de organização de estudantes, de intelectuais, e vai caminhando, né? Minha geração pegou um período muito de terra arrasada, né? A gente pegou um período dos grandes partidos se rachando, se retruindo, dos grandes movimentos desesperançosos, de anúncio aos 4 ventos do fim da história, né? Vai ser a Pax americana de 100 anos, de 1000 anos, e aí a gente vê 20 anos depois um mundo multiglobal, um império com pé de barro, as coisas vão mudando, coisas vão caminhando.
caminhando. Então eu acredito que à medida que a gente vá avançando nessa construção, as coisas vão se tornando possíveis, até o momento que elas se tornem inevitáveis. João, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço às nossas convidadas e convidados antes das despedidas. A primeira, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores e espectadoras? A segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha? Então, eu sou muito fã de ficção científica, e aí eu vou me ver obrigado a fazer duas recomendações de ficção científica. O primeiro é o Estrela Vermelha do Bogdanov, tá? Que foi traduzido no Brasil pela Boitempo, que é um livro de ficção científica muito interessante. O Bogdanov é uma figura muito interessante, né? O Bogdanov, doidão de jogar pedra. Bogdanov morre novinho de autotransfusão de sangue, porque ele estava investigando a transfusão de sangue. Vocês devem conhecer o Bogdanov do livro Materialismo e Empiriocriticismo, que é basicamente o Lenin batendo no Bogdanov, tá? Mas o Bogdanov também era escritor de ficção científica. Esse livro, na verdade, ele é a continuação de um outro livro russo do Bogdanov, que é o Ingenier Meni, né, o Engenheiro Meni. O Engenheiro Meni fala do momento da Revolução Socialista em Marte, e o Estrela Vermelha já fala dessa sociedade totalmente constituída e de um terráqueo que será levado até ela, e tem toda uma história. É um livro muito divertido, então eu vou recomendar. O do Posadas. Não, aí eu acho maldade com o Bogdanov. O Bogdanov não estava pensando na construção de um... Mas o Posadas leu os livros do sim, leu. O Posadas é leitor do Bogdanov, né? Inclusive saiu um livro muito interessante sobre o Posadas há pouco tempo pela Autonomia Literária. Quem quiser ler um pouco sobre alienígenas e golfinhos, tá? Eu recomendo o livro da Autonomia Literária, que é bem interessante. E já falo de uma vez o filme também. Pode emplacar. E aí, seguindo na mesma temática, né, eu queria recomendar para vocês o Solaris, tá? O Solaris, o filme do Tarkovsky, ele é muito interessante, por quê? Porque ele é uma ficção científica dirigida por um homem que odiava ficções científicas. Tarkovsky tinha paura de ficção científica. Você tem várias entrevistas com Tarkovsky falando que ele acha o pior tipo de filme, e ele dirige uma ficção científica que, em última instância, ser uma ficção científica é só um detalhe do filme. O filme é muito mais sobre a gente pensar relações humanas, pensar os limites do eu, pensar, né, sobre quem nós somos, aonde estamos. E ele é baseado num livro que também é interessantíssimo. Eu acho um filme maravilhosamente bem executado, né, e dando pouquíssimos spoilers. Um sujeito vai ser levado até um outro planeta, que é esse planeta Solaris, e aí ele vai descobrir que esse planeta, na verdade, é uma espécie de um oceano senciente que causa alucinações, que vai conversando, que vai deturpando a sua visão, fazendo você ver outras coisas, e aí você vai entrar numa grande discussão, em última instância, sobre o ser humano, sobre as suas relações, né? E você sai do filme meio sem saber se ele foi, se ele voltou, se ele nunca teve, se ele sempre esteve. Eu acho bem interessante, acho um filme muito bem executado, então vou recomendar o Solaris, que é uma ficção científica bem diferente daquela ficção científica distópica estadunidense, que por um acaso sempre é alguém tentando colonizar alguém. Meu Deus, de onde eles tiraram? Alguma série? Cara, deixa eu pensar. Tem uma série da BBC que ela é difícil de achar, mas eu acho ela fascinante. Ela chama London Below. Ela é uma série de 4... acho que são só 4. Deixa eu ver quantos. London Below é do Neil Gaiman. Tá? A série, depois eu fiquei sabendo que o Neil Gaiman é uma pessoa terrível, eu não sabia, então não sei nem se eu podia mais recomendar uma série do Neil Gaiman, mas London Below é uma série bem interessante. A BBC fez ela em 4 ou 5 episódios, e ele vai falar de uma segunda cidade, de uma cidade metafísica e mística que existe a partir de uma primeira cidade, né? E vai fazer isso da perspectiva daquelas pessoas que são as mais alijadas daquela sociedade. Então eu acho ela interessante também para a gente pensar essas relações sociais, né? Eu acho ela quase que uma crítica a esse alijamento social que a gente tem de boa parte da nossa sociedade. João, queria te agradecer muito pelo seu tempo e por essa conversa. Querido, obrigado.
participativo. Muito obrigado por ter aceito nosso convite. Obrigado, eu estou aí à disposição. Para mim foi uma honra. Mais uma vez, desculpa por eu não ter conseguido no primeiro momento, né? Mas estamos junto aí. Sempre que precisar, só chamar. Boa sorte, um grande abraço. Obrigado, querido. Tchau, tchau. Tchau, tchau.